amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Como nós dissemos no início da semana, como uma semana de celebração da Páscoa, iremos trazer 3 vídeos em relação à obra de Cristologia e infelizmente não deu para fazer o outro vídeo na quinta-feira, então vamos estar entregando mais um vídeo hoje e amanhã estaremos encerrando essa nossa semana de Cristologia com 3 vídeos, com uma coletânea de livros sobre a obra, sobre a vida, a pessoa de Jesus Cristo, ok? Antes da gente apresentar essa obra maravilhosa, que é uma obra rara, uma obra até que importada, os irmãos realmente vão se deliciar nessa obra. Dá aquele like, aquela curtida no canal, continua ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho para que o YouTube venha ver que é relevante, importante para você. Aciona o sininho das notificações e você que não é inscrito, se inscreve no canal, ok? Vamos lá. É uma obra que é muito relevante, uma obra para pesquisa, de estudo sobre a pessoa de Cristo. Essa aqui do Jim Down, que é um autor protestante escocês, Jesus, segundo o Novo Testamento, que é da editora Paulus. Okay? Esse autor aqui ele vai trazer uma abordagem em relação à pessoa de Cristo, como ele é visto, como ele é estudado, como ele é abordado nas cartas do Novo Testamento, nos evangelhos sinóticos e tudo mais. Essa aqui é uma obra de 263 páginas, ok? E tem aqui o prefácio. Capítulo 1, Jesus segundo Jesus, né? Pois bem, Jesus segundo Marcos, Mateus e Lucas, sinóticos. Jesus segundo João. Jesus segundo Atos. No 5, Jesus segundo Paulo, parte 1. Depois vem Jesus segundo Paulo, parte 2. Jesus segundo Hebreus. Jesus segundo Tiago, Pedro, João e Judas, no caso as epístolas gerais, né? Ou cartas universais. Jesus segundo a revelação. Separei 2 pontos aqui muito interessantes. Vamos para a página 211. Falando sobre a carta de Tiago. Como Tiago via a questão da pessoa de Cristo. Aqui, esta carta começa de um modo um pouco dramático. Ele começa: Tiago, servo de Deus e o Senhor Jesus Cristo, saúda as 12 tribos das espalhadas pelo mundo. Tiago 1:1. Uma vez que no cristianismo primitivo, o outro Tiago, importante, o irmão de João, foi executado por Herodes Agripa há cerca do ano 42. Isso está em Atos 12:2. O único candidato plausível ao autor desta carta neotestamentária é Tiago, o irmão de Jesus. Ele é mencionado uma única vez no Evangelho, Mateus 13, Marcos 6, mas o aparecimento de Jesus ressuscitado a Tiago foi fundamental na memória do cristianismo primitivo. Ele surge muito rapidamente como líder dos crentes de Jerusalém. Ou seja, Tiago, quem lembra da questão da visita de Paulo a Jerusalém, vai ver que Tiago era o presidente da igreja de Jerusalém, e na verdade Tiago mostra uma certa resistência quanto ao evangelho ser aberto aos gentios. Isso só vai realmente com o passar do tempo, Tiago se adaptando realmente ao evangelho que está sendo pregado, e quando ele manda essa carta, que é interessante, quando ele vai falar sobre a carta às 12 tribos, no caso espalhadas pelo mundo, no caso depois da diáspora, né? Depois que os hebreus, os judeus saíram de Jerusalém. Então, no caso, o Mediterrâneo, toda a Palestina e a adjacência estavam sendo já alcançadas pelo Evangelho de Paulo no mesmo momento. E Tiago está enviando essa carta às igrejas já espalhadas, já tendo noção que o Evangelho está sendo espalhado também para os gentios. Então ele já começa a se abrir um pouco mais para esse Evangelho de Paulo sendo pregado. E aí você vê que mais lá na frente, na sua carta, ele tem um posicionamento interessante, que o autor vai colocar aqui um comparativo das cartas de Tiago, a forma como ele começa a escrever com os ensinamentos de Jesus. Olha que interessante, ele deixa até um gráfico aqui, ó, os irmãos podem até ver, a carta de Tiago e os ensinos de Jesus. É praticamente idêntico. Você vai ver aqui o que Tiago fala no capítulo 1, verso 5. Né? Ele vai falar: se algum de vós tem falta de sabedoria, que a peça a Deus e ser-lhe-á dada. Em Mateus 7, Jesus vai dizer: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis. Tiago 2,5, ele vai falar: não escolheu Deus os pobres segundo o mundo para serem herdeiros do reino?
E Jesus vai dizer em Lucas 6,20: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aí em Tiago 2,8 ele vai falar: procedeis bem se cumprires as leis do reino, de acordo com a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem Jesus falando em paralelo com esse texto, em Marcos 12, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. E aí tem vários paralelos aqui da carta de Tiago com Jesus, aceitando realmente e quebrando aquela resistência que ele tinha inicialmente em relação à abertura do evangelho e salvação para os judeus, porque acreditavam ainda com a visão judaica que a salvação era somente para a nação de Israel. Assim, um ponto muito interessante que o autor vai abordar, e ele também vai trazer uma coisa interessante, aqui vou dizer para vocês na página 52, ele vai falar sobre o ministério de Jesus, o segredo messiânico. Ele vai falar aqui: no início do século XX, William Rold chamou a atenção para uma característica fascinante do Evangelho de Mateus, que designou o segredo messiânico. As características para as quais chamou a atenção para justificar a utilização de sua expressão são inúmeras e muito surpreendentes. Consideradas individualmente, podem não parecer significantes, mas em conjunto consolidam a sua afirmação. Uma característica imediatamente fascinante é o mandado de silêncio dado por Jesus. A implicação desta atitude é que Jesus não queria que a sua atividade, ou melhor, que o significado da sua atividade fosse amplamente conhecido, presumidamente de modo a evitar que as autoridades interviessem antes do que ele queria. E aí você tem alguns textos de base para isso. Marcos 1,34. Os demônios sabiam quem era Jesus, e por isso Jesus não deixava que eles falassem. Marcos 1,44. Jesus advertiu o leproso purificado: não contes nada a ninguém. Marcos 3,12. Mas Jesus ordenava-lhes, no caso aos demônios, severamente que não dissessem quem ele era. Marcos 5,43. Jesus recomendou com insistência aos que lamentavam a morte da filha de Jairo que ninguém soubesse disto, ou seja, da restauração da sua vida. Marcos 8,30. A seguir a confissão messiânica de Pedro, Jesus proibia severamente que falassem a alguém a respeito dele. O que nós aprendemos aqui? Praticamente é um ensinamento do ministério de Jesus, do ministério messiânico, e que ele deixava bem claro que a sua figura, as suas atitudes, os seus atos de estar mostrando o seu ministério de cura, de pregação, fossem algo oculto às outras pessoas. E algo interessante, né? Porque nós vemos hoje uma diferença muito grande, né? Se fosse levar, nós temos que andar conforme Cristo andou, muitos não fazem isso. Porque você pode olhar para os lados aí, pode ver um banner na rua, né? Anúncios nas mídias, olha, o pregador tal, sabe, toda aquela pompa, todos aqueles holofotes, campanha de cura, vai tal pessoa X tal aqui, como se aquela pessoa realmente detesse a cura, e Jesus que pratica aqui, ele que é o foco central da cura, que é o curador, fica de lado. Outras pessoas ficam em destaque, aparecendo para o público, dizendo que está fazendo, na verdade, que nem é dele, é um dom que é dado por Deus. Então, enquanto Jesus se mantinha oculto, para não chamar a atenção do ministério, apenas que as pessoas testemunhassem pessoalmente aquilo que estava sendo feito, mas não publicamente falando quem era o praticador, né? O praticante de tais obras. Então, é muito diferente de hoje em dia. As pessoas não levam em conta o que Jesus fez para levar a ele como modelo a mesma coisa que ele fazia, manter oculto. Apenas Jesus tem que aparecer, e não o homem. Ok? Uma obra assim fantástica. Quem conhece, James Dunn tem várias obras belíssimas, principalmente publicadas pela editora Paulus. É uma obra que era até importada, tá, irmão? Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link da descrição para você conseguir adquirir. E lembrando que o Jim Down também tem, por exemplo, a Teologia do Apóstolo Paulo, para mim também, que é uma das melhores obras do Jim Down. Tem a Nova Perspectiva sobre Paulo também. Tem Jesus em Nova Perspectiva. Então, quem for procurar, procure. Vai ver esse nome aqui, ó, é um nome de peso na academia, um nome de peso no estudo sobre Paulo e no estudo da Cristologia, ok? Fica essa dica aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.